convida no Salmo de número 125 a confiarmos no nosso Deus. E a palavra do Senhor, Ele diz a nós: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Quando a palavra de Deus nos começa a fazer a gente refletir um pouquinho sobre a nossa confiança, onde está a nossa confiança, nós somos convidados a iniciarmos o nosso culto, reconhecendo e colocando verdadeiramente a nossa confiança perante o Senhor. E o texto começa dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes, ou monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. E esse talvez seja o início de tudo que nós precisamos ter, uma declaração no nosso coração, confiando no nosso Deus, confiando naquele que é o que pode fazer todas as coisas e que está conosco, tendo o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida solidificada no nosso Deus. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos, a apresentarmos o nosso coração perante o Senhor. Talvez você se achega neste lugar com o seu coração em tantos lugares. Nós precisamos mesmo todo tempo clamarmos e depositarmos a nossa confiança, o nosso coração perante o Senhor. Dizer: Deus, ainda que as dificuldades, ainda que as coisas, ainda que as circunstâncias não sejam a circunstância que eu desejaria ou desejo para a minha vida, ainda assim, Pai, eu confio no Senhor. Ainda assim eu exalto e confio no Deus da minha salvação. Por isso eu quero te convidar a colocar a sua vida perante o Senhor neste tempo. Pai, nós somos teus filhos, Deus, e obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de apresentar os nossos corações, as nossas vidas, tudo que temos e que somos perante o Senhor neste momento. E Espírito Santo de Deus, obrigado porque nós reconhecemos que é graça do Senhor por estarmos aqui. É favor do Senhor a oportunidade de podermos nos aconchegar na Tua presença, Pai. Nós queremos mesmo colocar a nossa confiança e as nossas vidas no Senhor, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, recebe o nosso coração, as nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso culto, a nossa adoração, a nossa rendição ao Senhor seja fruto de uma vida dependente do Senhor, prostrada perante o Senhor e que confia naquele que é a nossa salvação, Pai. Por isso nós queremos depositar as nossas vidas, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas dores perante o Senhor neste tempo. E clamar a Ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa ministrar a nós com a Sua graça. E em todo o tempo que a Tua presença e a vida do Senhor possa transbordar em nós, Pai. Esse é o nosso desejo nesse momento, Pai. Nós queremos mesmo adorar e engrandecer ao Teu nome, Senhor. Em todo o tempo, com liberdade, com o nosso coração totalmente entregue ao Senhor, Pai. Essa é a nossa oração neste tempo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus que oramos, Pai. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Convido você a se colocar de pé neste momento. Convidamos você que está na sua casa ou nos acompanhando online. Vamos adorar juntos ao Senhor Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Esqueceste nós em tua presença, clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar
na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, vamos corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta,
sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar.
Continue em adoração a esse Deus que é dono de todas as coisas. Nós entregamos a Ti, Deus, o que temos, para glorificar o Teu nome e bendizer o Teu nome. Nós, como teus filhos e filhas, nos juntamos neste lugar para, junto com os anjos, junto com os santos, declarar a santidade do Senhor, exaltar ao teu nome, engrandecer quem tu és em todo tempo, Pai. Por isso, Deus, recebe mesmo o nosso louvor, as nossas vidas, a nossa adoração. E Espírito Santo, em todos os momentos, que o Senhor seja exaltado, entronizado e engrandecido sobre este lugar, Pai. Por isso, Deus, recebe mesmo o nosso louvor e as nossas vidas rendidas aos teus pés, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é exaltado e nós te adoramos neste tempo, Pai. Por isso, Deus, te exaltamos, Senhor, porque reconhecemos a beleza de quem o Senhor é, Senhor. Reconhecemos a grandeza de quem tu és, Pai, e nos rendemos a ti neste tempo, Senhor. Em nome de Jesus declaramos isso, Pai. Amém, Senhor. E aleluia. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Quero convidar as crianças para estarem aqui à frente. Amém. Quero chamar a nossa irmã Eliana para orar pelas crianças nesse tempo, pela vida da Amanda também, que estará ministrando a elas. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida dessas crianças, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, ministrando através da Amanda, Senhor, de forma que elas possam entender, ó Deus. Que elas possam sair daqui, Senhor, também e dar testemunho de Ti, ó Deus. Livra, Senhor, cada uma delas, Senhor, de todo mal, ó Deus. Faça delas, Senhor, instrumento também do
do Senhor, ó Deus, por onde elas passarem, que elas possam ser reconhecidas como filhas do Senhor, ó Deus. Ministra, Senhor, esta noite sobre elas, Senhor, de forma que elas possam entender que só o Senhor é santo, Deus, que só o Senhor merece, Senhor, toda a honra e toda a graça, toda a glória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ministra, Senhor, fala mesmo nos seus corações, Senhor. Usa, Senhor, essas crianças, Senhor, poderosamente, Senhor, que elas possam ser também, Senhor, exemplo para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, ó Deus. Nós somos gratos, Senhor, pela vida, Senhor, desta igreja, do pastor, Senhor, dos membros, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que apoiam esse ministério infantil, Senhor, nesta igreja, Senhor. Que ela possa crescer, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, com olhos da fé, Senhor, que esta igreja vai crescer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui, eu quero te convidar neste tempo, junto nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor, mediante aquilo que nós já temos conversado e naquilo que o Senhor já tem ministrado. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá no texto de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 12, perdão. Apocalipse 2, 12. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daqueles que têm a espada afiada de 2 gumes. Sei que você vive onde está o trono de Satanás, contudo você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer os alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém e amém. Nós temos falado há algum tempo, isso tem movido aí tudo que temos conversado nesses últimos domingos, sobre a perspectiva de que nós, como igreja, precisamos ser uma igreja que esteja em todos os momentos atentos aos fins dos tempos e também à nossa realidade, ao nosso propósito em tudo que Deus tem feito ao redor dos tempos. E aí nós então começamos a conversar desde quando falamos sobre a igreja intensa, nós também falamos sobre uma igreja atenta, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre como nós
devemos ser intencionais em todos os ambientes da nossa vida. E como isso precisa percorrer tudo o que fazemos e que somos. Se vocês lembrarem, ao conversar um pouco sobre sermos uma igreja intensa, nós falamos também sobre 3 das igrejas do Apocalipse, ou uma especificamente, depois nós falamos por outras 2, e nesse tempo eu gostaria de focar algumas lições que essa igreja de Pérgamo me ensina e nos ensina sobre como nós devemos ser intencionais. Mas quando nós olhamos para isso, a base de tudo que nós temos conversado, foi o princípio que nós mais conversamos durante esse tempo, é que Jesus ele tem um modelo único e preciso do que é ser uma igreja do jeito dele. E é exatamente por isso que nós precisamos conversar sobre isso e pensar e refletir na palavra de Deus, porque muitas vezes nós podemos ser uma igreja que, mesmo tendo o formato de igreja, mesmo se reunindo como igreja, ainda assim nós não conseguimos desfrutar de tudo que Deus tem para nós como igreja. Nós não conseguimos desfrutar da grandeza daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja no modelo que Ele tem designado para que a gente viva. Então, olhando um pouquinho sobre isso, sobre esse princípio, nós pensaremos hoje sobre como então sermos intencionais nesse tempo onde a intencionalidade já não é mais algo essencial para o mundo. Se você olhar hoje em dia, as pessoas já não são mais intencionais. Se você olhar o oposto de intencional, em algumas traduções, é uma vida no automático, ou uma vida não intencional, uma vida inconsequente, uma vida sem consciência do que está fazendo. E muitas vezes nós como igreja, nós como cristãos, podemos entrar na mesma lógica do mundo, achando que é natural, ou que podemos em algum ambiente viver sobre essa perspectiva. E aí nós podemos gastar a nossa vida. Lembra da história que eu contei na primeira pregação sobre a mulher do bolo de cenoura? Que ela gasta a vida inteira preparando e fazendo e aprendendo sobre como fazer bolo de cenoura, porque ela queria fazer um bolo de cenoura para Jesus. E aí ela chega num momento onde ela entende que ela não tinha como, ela não conseguia fazer bolo de cenoura. Então ela viu que toda a vida dela, tudo que ela tinha vivido, tudo que ela tinha desfrutado até então, era algo que não iria acontecer, porque não era isso que Jesus queria dela. E nós temos a tendência de, no nosso tempo, vivermos uma vida fazendo tantas coisas e esquecendo às vezes de sermos intencionais. E esse é o nosso foco nessa noite, pensarmos um pouquinho como podemos ser uma igreja intencional. Pode passar alguns, Gabi? Mais um. Aí, estamos aí. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, 2 textos nos lembram sobre isso. Primeiro, em Efésios 5, do 15 ao 17, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E o segundo texto de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, porque por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e os anos serão acrescentados em sua vida. Se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se você for zombador, sofrerá as consequências sozinho. Percebe a grande crise da nossa geração no tempo atual? Hoje em dia, se nós olharmos o nosso dia, nós vivemos por uma geração que já não sabe mais remir o seu tempo, ou que remir o tempo já é algo que já não é mais falado. E aí nós olhamos, cada dia o tempo parece que some das nossas mãos. Se nós tivéssemos 48 horas por dia, nós arrumaríamos coisas para encher as nossas 48 horas, enquanto o Senhor Deus nos diz que, como promessa, nós devemos viver como sábios,
remindo o nosso tempo, e Provérbios nos ajuda a entender isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio redime o seu tempo, e de quem é sábio o Senhor multiplica os seus anos, multiplica o seu tempo, acrescenta a vida sobre ele. E aí quando nós olhamos, muitas vezes como igreja nós vivemos o oposto disso. Muitas vezes nós temos a tendência de cair na dinâmica do mundo, de viver uma vida no automático, de viver uma vida para pagar boleto, para trabalhar, comer, dormir, limpar a casa, e aí nós vivemos nesse ciclo e não nos colocamos sobre o princípio da palavra de Deus. E aí a pergunta que precisa estar no nosso coração, que eu gostaria de responder é: o que é ser intencional? O que é então ser intencional nos nossos dias? O que é ser então intencional para o nosso tempo? E a palavra de Deus diz que ser intencional, ou algumas referências no dicionário, no léxico, que é o dicionário que traduz a Bíblia, em alguns textos diz que ser intencional, de acordo com a palavra de Deus, é viver de maneira deliberada e consciente, conforme os princípios e os propósitos revelados por Deus na Escritura. Ser intencional implica que nós reflitamos o caráter de Cristo e a vontade de Deus, buscando glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. E aí uma frase do Tozer que nos diz que o que fazemos com o tempo de que dispomos é, em última análise, uma expressão da nossa fé. Gastar a vida em atividades fúteis e não trazer glória a Deus é uma contradição do verdadeiro propósito da vida cristã. Um outro autor, Dallas Willard, ele diz que as escolhas que fazemos revelam a nossa verdadeira natureza. Viver intencionalmente, alinhar as nossas escolhas com a compreensão de Deus e do seu reino, essa sim deve ser a nossa vida intencional a Deus. E aí quando nós olhamos isso, eu gostaria de perguntar aos irmãos, assim como eu pergunto a mim mesmo: será que nós temos vivido de forma intencionais os nossos dias? Será que nós temos sido intencionais em tudo que fazemos? A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, no versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: e tudo quanto fizerdes, seja palavra, seja oração, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Será que nós temos sido pessoas intencionais no nosso tempo? E por que então precisamos ser intencionais? Precisamos ser intencionais porque nós precisamos discernir os tempos aos quais vivemos. E quando olhamos para o tempo que vivemos, nós enxergamos que vivemos tempos difíceis. E a igreja precisa ser intencional nesse tempo que vivemos. Também precisamos ser intencionais porque nós temos uma missão. Todos nós, quando saímos dessa igreja, nós não podemos considerar a igreja como um ponto de chegada, mas nós precisamos entender a igreja como um ponto de partida. Porque quando olhamos para a igreja, nada importa o que fazemos, porque o culto relevante não é o quanto o culto foi bom, mas o quanto a nossa segunda reflete o domingo que vivemos. Porque muitas vezes nós saímos deste lugar e fechamos a caixinha da igreja, e aí entraremos amanhã na caixinha do dia de segunda-feira, e aí nós já entraremos na caixinha murmurando, porque minha final de semana foi muito curto, porque meu Deus do céu, eu quero matar todo mundo, porque eu estou acordando cedo na segunda-feira, porque eu estou fazendo aquilo, porque meu chefe é um cara chato, porque meu trabalho, misericórdia, eu vou abandonar meu trabalho, porque não sei o quê, e a gente entra na segunda-feira de forma inconsequente, sem entender que a segunda-feira precisa ser um reflexo daquilo que fazemos neste lugar. Então a igreja, ela precisa ser um ponto de partida para a nossa vida em todo o tempo. Quando então
entendemos isso, nós vamos entender e olhar para como a Bíblia descreve sobre pessoas extraordinárias e intencionais. E quando olhamos, Jesus foi alguém extremamente intencional. Jesus foi alguém que em tudo o que fez, em tudo o que fazia, ele refletia a glória e a graça de Deus. João 4,34, texto que no final do encontro da mulher samaritana, os discípulos lhe oferecem comida, e ele olha para eles e diz: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em João 5,19, Jesus nos diz, Jesus lhe deu essa resposta: em verdade lhes digo que o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também, o que o Pai faz, o Filho também o faz. E quando nós olhamos para essa vida com Jesus, nós precisamos entender, ter claro que a intencionalidade é uma necessidade para nós, que Jesus, os discípulos, os profetas, todos aqueles que viveram como discípulos do Senhor eram pessoas intencionais, e nós somos e precisamos ser intencionais, porque nós temos uma visão do Senhor sobre a igreja, e a visão do Senhor para nós é que nós somos uma família, que as pessoas precisam pertencer, e por isso nós precisamos viver como uma comunidade missional, apaixonada por Cristo, vivendo em comunhão e família, impactando o mundo. Porque assim foi que a igreja de Atos viveu, assim foi que a igreja primitiva viveu. Mas muitas vezes nós não prestamos atenção nessa perspectiva, e a igreja de Pérgamo que lemos é exatamente essa igreja. Quando nós olhamos o texto na igreja de Pérgamo, nós vamos ver que eles eram pessoas que estavam acostumados a viver de forma inconsequente e no automático. Percebe a construção do texto? Pérgamo era uma cidade, como mencionado em alguns outros textos, onde o culto imperial, onde várias doutrinas, várias coisas começaram a acontecer neste lugar. Era uma cidade, do ponto de vista político, até importante, era um centro de grandes coisas naquele lugar. E como todo centro de todo culto pagão, ou daquela época, Pérgamo tinha que lutar com um grande inimigo, que era quanto mais o cristianismo crescesse, mais ela seria também perseguida, porque se a religião pagã movimentava a época, Pérgamo destruindo esse circuito que movimentava a época, ele sofreria pressões sobre si. E ao olhar nessa perspectiva, nós começamos a enxergar o quanto Pérgamo foi se perdendo em meio ao caminho. E o texto vai destacar e vai dizer: olha, vocês estão num lugar complicado, o trono de Satanás está sobre você. E aí nós vemos alguns teólogos, alguns conspiracionistas que tentam achar exatamente o lugar onde está o trono, mas não é isso que o texto está dizendo. Mas ele está dizendo: olha, um lugar extremamente pagão, assim como foi Babilônia, que era a mãe da prostituição cultica da época. Vocês têm aí esse mesmo espírito. E nesse contexto difícil para ser igreja, Pérgamo começou a ser pego no automático da sua vida. E aí, quando nós olhamos para o contexto de Pérgamo, nós vamos olhar o quanto eles perderam algumas coisas, o quanto eles perderam alguns princípios, quanto a falta de intencionalidade daquela igreja gerou também uma falta de vigilância doutrinária sobre aquele tema. O quanto aquela falta de intencionalidade gerou para aquele ambiente uma grande falta de vigilância doutrinária. Percebe o ambiente da época, gente? Aquela igreja, ela estava perdendo tudo que ela tinha.
ela era uma igreja que, mesmo sendo uma igreja de Deus, Pérgamo foi uma importante igreja naquele tempo, foi uma importante igreja naquele ambiente, uma grande igreja naquele ambiente, mas ela começou a perder a sua vigilância daquilo que ela recebia, a ponto de alguns naquela igreja estarem dando ouvidos à herança ou à doutrina de Balaão, que na Bíblia é descrito lá em Josué como sendo uma doutrina que ensinava os homens e as mulheres a se prostituírem de forma culta. Ensinavam também a comerem coisas que eram consagradas a ídolos, e eles perderam a vigilância. A falta de vigilância também fez com que eles tivessem um compromisso com o mundo e não um compromisso com Deus. Eles estavam mais preocupados com agradar ao mundo, ao seu contexto político, do que agradar a Deus. E também houve uma grande ausência de disciplina e de correção naquele tempo, a ponto do texto de escrever que havia tanto alguns que serviam a Balaão, tanto alguns que serviam a doutrina dos nicolaítas, e eles ainda assim deixavam com que isso se multiplicasse naquele tempo. Mesmo em algumas cartas, Paulo, ao falar a Colossenses, dar algumas nuances, ao falar aos Gálatas, também reforçando a importância deles abrirem mão disso e serem enfáticos em relação a isso. Quando nós olhamos esse cenário que a falta de intencionalidade gerou sobre aqueles homens, nós precisamos entender que existe algo que é essencial para que nós possamos viver nesse tempo, que existe algo que é essencial se nós quisermos não ser semelhantes a essa igreja, que percebe que é tão fácil que nós deixemos a nossa doutrina de lado. Percebe que muitas doutrinas ao redor têm a tendência de fazer com que nós nos perdamos a firmeza da palavra de Deus. Percebe que muitas vezes nós temos a tendência de aceitar algumas coisas que o mundo vai dizer como sendo verdade, mas que não são verdade. Percebe que antigamente, quando nós éramos crianças, era ilógico nós, como igreja, passarmos ou vivermos a nossa vida sem separarmos e designarmos e nos prepararmos para entregar o nosso domingo ao Senhor. Percebe que quando éramos crianças, ou quando éramos nos tempos antigos, ou nos primórdios da igreja, era ilógico nós passarmos na nossa vida sem se preocuparmos com os nossos irmãos. Você percebe que era ilógico nós passarmos e olharmos para o mundo sem o desejo de transformarmos o mundo antigamente. Mas por meio da nossa vida, muitas vezes não intencional, nós deixamos de ser enfáticos no nosso desejo de transformar o mundo. Nós deixamos de ser enfáticos no nosso desejo de consagrar a nossa vida ao Senhor, de separar um tempo para adorar a Deus. E aí as reuniões já foram se esvaziando, as coisas foram perdendo o sentido. E você percebe que muitas vezes nós já não conseguimos mais disciplinar o nosso coração e aceitar a correção do Senhor em alguns aspectos. Gente, Hebreus, eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. O texto de Hebreus diz que Deus só disciplina quem Ele ama. E o texto vai mais a fundo ainda e diz: olha, se você não está sendo disciplinado, é porque você não é filho de Deus, porque o filho de Deus é disciplinado por Ele, porque em todo o tempo da nossa vida. E aí nós precisamos olhar para João, porque João diz: olha, se dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. E todos nós que reconhecemos que temos pecado, nós precisamos caminhar pelo momento da disciplina. Porque se não formos disciplinados, nós estamos reconhecendo que nós não somos filhos de Deus, ou se não aceitarmos a disciplina do Senhor, nós não viveremos como filhos de Deus. Então existe algo que é essencial para que nós possamos
viver esse tempo e esse momento. E a primeira coisa que é essencial para nós quisermos desejar ser intencionais em tudo que fazemos, é que nós precisamos aprender a separar um tempo para ler e orar a palavra de Deus, para jejuar. Nós precisamos voltar a separar o nosso tempo com Deus. Porque quando nós olhamos o nosso dia a dia, às vezes é muito fácil, gente, nós fazermos muitas coisas. Às vezes é muito fácil nós cairmos no automático e girarmos sobre tantas coisas. Às vezes é muito fácil nós deixarmos a nossa agenda com tantas coisas, mas já não separarmos um tempo para orarmos, para lermos a palavra de Deus, para buscarmos ao Senhor. E isso é essencial para nós. Como igreja, nós não seremos uma igreja e nem viveremos tudo que Deus tem para nós, se nós, em todo tempo, não aprendermos a ser uma igreja que tenha tempo com Deus. E aí alguns autores, um autor de um livro que chama Redimindo o Seu Tempo, Jordan Hale, ele vai dizer exatamente assim para nós. Jesus sabia a diferença entre o urgente e o importante, e ele entendeu que todas as coisas boas que ele poderia fazer não eram necessariamente coisas que ele deveria fazer. Se Jesus tinha que viver com essas limitações humanas, seríamos tolos de acharmos que nós não temos. Presta atenção no que esse autor está dizendo, porque isso fala muito com o que nós vivemos hoje. Muitos de nós somos especialistas em inventar desculpas para não termos tempo com Deus. E, gente, o tempo vai sempre ser o mesmo. A correria vai sempre existir no nosso ambiente. Em algumas fases vai até aumentar. Em algumas fases a correria vai até ser algo que vai crescer muito. E aí eu gosto muito de usar o exemplo da Amanda, porque a Amanda, vocês conhecem que às vezes ela trabalha num momento, umas agendas complicadas, né? E eu lembro que no ano passado, vocês lembram, ela estava saindo de uma empresa e abrindo a sua empresa, e aí ela trabalhava das 8 da manhã, porque ela era CLT, das 8 da manhã às 18 da noite. Saía de lá, não dava nem para almoçar, porque ela morava do outro lado da cidade, a gente morava do outro lado da cidade em relação à empresa. Ela saía, chegava em casa, comia alguma coisa, emendava e ia até às 11 horas da noite trabalhando. Mas se você me perguntar se em alguma semana a Amanda deixou de ler a Bíblia, deixou de jejuar, deixou de orar, eu posso te responder com clareza que não. Ela estava trabalhando das 8 às 11 naquele período. Mas muitas vezes ela acordava às 5h30 da manhã, a gente abriu mão da academia por algum período, e ela acordava às 5h30 da manhã, ia fazer a sua devocional. Às vezes a gente não tinha tempo de terminar a devocional, o horário, a gente ia orando no carro, eu demorava 20, 25 minutos para levar ela para o serviço, e ela ia orando no carro, com uma música ali, porque ela queria otimizar o seu tempo, entendendo que a correria era algo que estava acontecendo naquele momento. Mas ela entendia que ela não poderia abrir mão daquilo que era essencial. Entenda que nós precisamos aprender o que é urgente, o que é importante para fazer. E eu colocaria mais um ponto nisso aí, nós precisamos entender o que é essencial. Porque se nós não colocarmos nosso tempo com Deus como algo essencial, tudo o que vivermos depois não será nada proveitoso. John Wesley tinha uma frase que ele escreve para os pastores da época, ele diz: olha, se você quiser servir a Deus, entenda uma coisa, você não pode sair da sua casa sem antes orar, buscar a Deus, ler a Bíblia, porque as pessoas não são obrigadas a enxergarem, a conviverem com você como um homem carnal e não cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida deixando o essencial para depois, e nós não desfrutamos de um
um relacionamento frutífero com as pessoas por isso. E um outro texto, uma outra frase de Marcos Madalena, ele vai dizer que o secreto é um lugar onde se encontra com Deus. E de abafar as nossas tragédias interiores. Percebe que muitas vezes nós vivemos frustrados, em crise, porque nós paramos de encontrar Deus no secreto. Gente, nós precisamos entender uma coisa, não é legal na maioria das vezes jejuar. Não sei se você já teve essa experiência. Jejum é difícil, porque jejum é antinatural do nosso corpo. Abrir mão de um alimento por um período, abrir mão de um tempo por um período é complicado, não é fácil, porque é antinatural. Se fosse natural, eu te indicaria para você fazer mais do que você está fazendo, porque não está dando certo não. Mas o jejum, ele te coloca num ambiente antinatural, onde você mata a sua carne, onde você abre mão das suas vontades por aquele tempo para adorar a Deus. Nós precisamos entender, se nós abrirmos mão do nosso tempo com Deus, nós viveremos uma vida menosprezada, e uma vida muito aquém daquilo que o Senhor tem para nós. Outro ponto que nós precisamos entender daquilo que é essencial para nós, como igreja, nós pregarmos o Evangelho de Deus. Percebe que muitas vezes como igreja nós nos acostumamos a ser uma igreja que simplesmente chega na igreja, que simplesmente vem na igreja, mas a igreja como lugar de chegada e não como ponto de partida, para que nós possamos viver o dia de amanhã. John Wesley, por diversas vezes, declarava a intencionalidade que ele tinha em viver para adorar a Deus. Os discípulos tinham essa intencionalidade de viver para tudo que eles fizessem, engrandecessem o nome de Deus. Seja trabalhar, seja lavar uma louça, seja conversar com um amigo, seja conversar com um familiar, em todas as oportunidades, eles achavam uma forma de, no mínimo, orar pelas pessoas. E às vezes você fala: pastor, eu sou tímido, mas você pode orar e clamar para que Deus fale, te dê oportunidades com as pessoas, mesmo que você não ore pela pessoa de forma audível. Você pode orar dentro de si e falar: Deus, eu sou tímido, Senhor, o Senhor me conhece, mas dê uma oportunidade para que as pessoas, para que eu possa falar com esse meu irmão, para falar com esse meu amigo. Charles Spurgeon, ele vai ter uma frase onde ele diz que nossa disposição interior deve ser como a de um soldado que está sempre atento e pronto para a batalha, sabendo que a cada momento é uma oportunidade de glorificar a Deus. Percebe, gente, que às vezes nós vivemos a nossa vida tão no automático, que às vezes nós vivemos a nossa vida de forma tão inconsequente, que nós já passamos às vezes uma semana, um mês sem falar de Jesus para uma pessoa. E o pior disso, às vezes nós passamos um mês sem orarmos por ninguém que está ao nosso redor. Às vezes nós passamos um mês sabendo que os nossos vizinhos não são crentes, se morrerem vão para o inferno, que as pessoas que trabalham conosco não são crentes, se morrerem irão para o inferno, que às vezes nossos familiares vão para o inferno se não conhecerem a Jesus, e nós passamos às vezes um mês sem orarmos por esses irmãos, sem termos o nosso tempo com Deus e anotarmos lá e falar: Deus, me ajuda a conversar com esse irmão sobre o Senhor, me ajuda a apresentar o Senhor para esses meus amigos, para os meus familiares, para as pessoas que estão no meu trabalho. E às vezes nós passamos a nossa vida sem aproveitar toda e qualquer oportunidade para falarmos de Jesus. Nós precisamos entender que a nossa vida é ser uma vida verdadeira, se nós entendemos que nós estamos aqui para glorificar a Deus. Isso significa que quando nós vamos ao mercado, nós estamos ali para glorificar a Deus. Isso significa que quando nós vamos jogar bola, nós estamos ali para glorificar a Deus. Isso significa que quando estamos em qualquer lugar, nós estamos ali para glorificar a Deus. Hoje eu tive um jogo, hoje à tarde, e com um horário complicado, tem muitas coisas acontecendo, mas a gente chegou um pouco antes. E aí um dos meninos do futebol, ele chegou em mim, ele sabe que eu sou pastor, ele sabe que eu sou da igreja, ele chegou em mim. Ele falou assim: pastor, você é de que igreja?
dando umas batedeiras no meu coração, menino dos 25 anos. Está dando umas batedeiras no meu coração, fui parar no hospital nessa semana, e eu quero parar com isso. Eu falei, que bom que você quer parar, graças a Deus, você tem consciência, aleluia. Mas brincando ali com ele, eu falei, que bom que você pelo menos deseja preservar a sua vida e tudo mais, mas olha, quer mesmo parar? Posso te dar um conselho? Um que pode te ajudar nesse momento é Jesus. Se você não seguir meu conselho, não ouvir aquilo que eu estou falando, você pode, é sua vida. Mas se você seguir, ele pode mudar a sua vida e a sua família. E aí naquele momento o menino começou a chorar e eu pude orar por ele. Estava tendo um outro jogo, nós estávamos esperando uma arquibancada, um monte de coisa acontecendo ao redor. Mas nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que tem ao nosso redor. Quando vamos no mercado, nós temos a mesma oportunidade. Quando vamos pegar um Uber, nós temos a mesma oportunidade. Quando estamos atendendo alguém, nós temos a mesma oportunidade. Quando estamos em qualquer lugar, nós podemos buscar e gerar oportunidades para glorificar a Deus. Terceira coisa que é essencial para nós, como povo de Deus, é a gente aprender a nos conectar como irmãos. Porque quando nós olhamos para a nossa geração, nós vemos pessoas que já não se conectam mais uns com os outros. Nós vemos pessoas que já não conseguem mais se conectar umas com as outras. E nós olhamos para a realidade do Senhor, para a graça de Deus, e já nós não conseguimos mais nos conectar com os nossos irmãos. E aí fica distante de nós olharmos porque a palavra de Deus escreve, quando diz que uns aos outros nós somos auxiliadores, nós somos ajudadores, nós somos aqueles que fortalecem os nossos irmãos por meio da nossa oração, do nosso cuidado, da nossa atenção. Nós somos aqueles que em todo tempo, ao nos conectarmos uns com os outros, nós desfrutamos da graça do Senhor sobre nós. E aí tem duas frases que têm chamado muita atenção nesses últimos dias. A Mariana Madalena, são um casal. A Mariana Madalena, ela disse que o maior desafio da igreja não é o diabo, mas é a superficialidade. Porque percebe, gente, que se o nosso problema fosse o diabo, já estaria resolvido, porque Jesus disse que o diabo não pode contra a gente. Porque Jesus disse que em nome dele nós somos mais do que vencedores contra o diabo. Mas o diabo então entendeu que ele já não pode atacar aqueles que estão em Cristo. Então ele ataca o que ele pode atacar, ele ataca a nossa comunhão, a nossa conexão, porque o que nos faz ser um corpo e vivermos em Cristo é exatamente o entendimento que nós estamos interligados uns com os outros. E aí então ele vai minando a nossa comunhão, ele vai então minando os nossos relacionamentos, e ele vai nos tornando pessoas superficiais, mesmo sendo igreja. Pessoas que já não conseguem mais se conectar com as necessidades uns dos outros e com as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E quando nós olhamos para isso, a frase do Marcos Madalena que a maior da necessidade da nossa geração não são de pessoas talentosas, mas de pessoas profundas. Porque talento o diabo também reproduz, talento o mundo também reproduz, talento as pessoas aí de fora também reproduzem. Gente, como pastor, muitas vezes eu tenho a tendência, ou eu tenho a oportunidade de viver uma vida me preparando para pregar uma palavra, escrevendo meu esboço da melhor maneira possível, mas não sendo profundo com Deus, não sendo profundo com os meus irmãos e irmãs, não entendendo, não cuidando daqueles que no nosso redor estão doentes, estão em crise, estão com dificuldade. E aí eu posso ser o melhor pregador do mundo, ainda assim o meu talento ou o meu preparo não vai ser suficiente para que eu seja um bom pastor. Eu serei um péssimo pastor pregando todo domingo. Preste atenção que isso se multiplica nas nossas vidas também. Nós seremos péssimos cristãos
se nós não aprendermos a desfrutar a nossa vida para nos conectarmos uns com os outros. E conexão, gente, dá trabalho. A Amanda sabe disso muito bem, porque eu já contei algumas vezes. Eu tenho muita dificuldade de abrir o meu coração. Eu tenho muita dificuldade de falar das minhas dificuldades, das minhas crises, das minhas dores. Quando eu sofro, quando eu tenho alguma crise, eu tenho muita dificuldade de me abrir. E aí a Amanda às vezes fica cavando algumas coisas. E o meu maior desafio é também fazer o processo de aprender a dar, entregar o meu coração para as pessoas que não é a minha esposa, porque a minha esposa está todo dia comigo. Mas muitas vezes é difícil se abrir ou expor o meu coração para as pessoas da igreja, para as pessoas do discipulado, para as pessoas em diversos ambientes, mas esse é o propósito de Deus para nós. Nós podermos dizer e olhar para nós mesmos e falar: olha, eu não concordo com isso, olha, eu não estou bem com isso, olha, eu tenho crise aqui, olha, eu estou triste com aquele outro. Que às vezes nós passamos a nossa vida e a falta de conexão vai nos gerar uma vida amarga, vai gerar raízes, como eu já preguei um tempo atrás, que vão nos colocar em ambiente de amargura sobre nós. Porque nós deixaremos com que a dor ou a crise que poderia ser resolvida pela profundidade, pela oração dos irmãos, pelo relacionamento uns com os outros, nós deixaremos com que ela se aloje no lugar que ela não pode se alojar. Por isso nós precisamos entender que, como igreja, nós precisamos aprender a nos conectar uns com os outros. Fugir verdadeiramente da superficialidade, sermos profundos uns com os outros. E a profundidade é um caminho de construção. Mas se você não começar hoje, você nunca será profundo com seus irmãos. Todo relacionamento é um caminho que leva tempo. Se você não começar hoje pelos pequenos pontos, pelos pequenos cenários, pelos pequenos ambientes, você nunca viverá um relacionamento profundo com seus irmãos também. E o último ponto daquilo que é essencial é que você precisa aprender a pastorear a sua vida. E pastorear a sua vida é você entender que aqui na igreja, quando você se achega nesse lugar, você sim se chega como uma ovelha de Deus, do Senhor, o cuidado do pastor, você se dispõe a ser cuidado por mim, você se dispõe a ser cuidado pelo próprio Senhor, primeiramente. É uma honra viver esse ofício. Mas se você não pastorear a sua própria vida, nada que eu fizer como pastor mudará a sua realidade. Se você não aprender a ser aquele que, com a graça de Deus, coloca a ordem na sua vida, você nunca vai conseguir viver o sobrenatural do Senhor para você. Você nunca vai conseguir viver tudo que o Senhor tem para você. Se você não entender também que quando você sai deste lugar, você também agora é pastor dos seus vizinhos, pastor dos seus amigos, pastor dos seus familiares. Eu não estou dizendo um título pastoral, mas eu estou dizendo uma função, de um entendimento de que as ovelhas que estão no mundo, elas são pessoas sem pastores, sem cuidado, e o Senhor Jesus manda que nós, igreja, oremos para que o Senhor levante cuidadores, para que o Senhor levante pastores, e que nós nos dispomos para ser essa resposta de Deus para a nossa humanidade. E aí, do nosso vizinho, nós começamos a pastorear os nossos vizinhos, nós começamos a orar por eles, nós começamos a cuidar deles, nós começamos a pregar o Evangelho para eles, nosso trabalho. Nós então agora nos tornaremos pastores daqueles que estão no nosso trabalho, nós começaremos a orar por eles, nós começaremos a falar de Jesus para eles, na nossa casa. Agora nós seremos os pastores da nossa casa. E aí, quando entendermos que isso é essencial para nós, nós também entenderemos o que C.S. Lewis escreve. A última frase que eu quero destacar, a frase do último, depois eu mando para os irmãos e os irmãos leem em casa, mas C.S. Lewis, ele diz exatamente isso, que a igreja existe para nada mais que atrair pessoas e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso todos
todos os templos, líderes, missões, sermões, mesmo o uso da própria Bíblia, são simplesmente uma perda de tempo. Então você precisa entender isso, que a vocação primária da igreja é o entendimento de que você, ao chegar neste lugar, você se coloca como um servo do Senhor, e ao se colocar neste lugar como um servo do Senhor, você agora precisa aprender a desfrutar do tempo com Deus. Você precisa aprender assim como Jesus. Pode passar, Gabi. Você precisa aprender a desfrutar do tempo com Deus. Você precisa compartilhar do Evangelho. Você precisa se conectar com as pessoas. E você precisa ser pastor de sua vida. Porque a palavra de Deus vai nos chamar de cristãos. E a palavra cristãos, mesmo sendo um aumentativo, ela quer dizer pequenos cristos. E preste atenção, Cristo era intencional. Cristo era alguém que, independente da sua rotina louca ou não, ele não deixava de ter tempo com Deus. Independente das situações, do texto de João 4, que nós achamos um texto extraordinário, mas percebe o texto, Jesus usa uma necessidade, água, para falar um texto extremamente profundo com aquela pessoa. Você precisa aprender a usar as oportunidades que Deus tem colocado sobre você. Você precisa aprender a estar conectado com a sua igreja, porque, meu irmão, o culto de domingo é muito pouco para manter um relacionamento profundo. E na verdade, no culto, nós não mantemos um relacionamento tão profundo assim. No café, talvez, nós conseguimos conversar, olhar, mas ainda assim é uma vez por semana, é muito pouco. Então entenda que você precisa se conectar com as pessoas. Entenda também que você precisa aprender a pastorear a sua vida, assim como Jesus fazia. Eu e você não somos chamados para sermos ouvidores ou membros de uma igreja, mas nós somos chamados para sermos pequenos cristos. Nós somos chamados para ser aqueles que em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, nós compartilhamos da graça de Deus. Se não estamos fazendo isso, nós perderemos tudo que nós temos. Se nós não estamos vivendo isso, nós perderemos tudo o que somos. Nós perderemos tudo o que como igreja é real para nós. Nós precisamos entender isso. Como igreja, nós somos chamados para ser Cristo. Será que eu e você temos sido um pequeno Cristo? Será que as pessoas do nosso trabalho têm olhado para mim, para você e falado: olha, essa pessoa é uma cristã de verdade, essa pessoa é um cristão de verdade? Será que as pessoas têm olhado para nós, têm visto que nós temos pastoreado a nossa vida, que temos tido tempo com Deus, que temos nos conectado com a igreja, que temos nos conectado em pregar o Evangelho? Será que eles têm desfrutado disso a partir de nós? Ou será que, assim como C.S. Lewis destaca, nós estamos simplesmente perdendo tempo? Que a igreja pega, por viver uma vida no automático, eles estavam sendo condenados, estavam perdendo tempo. A falta de intencionalidade daquela igreja fez com que eles perdessem tudo que eles tinham. E, gente, é lindo quando eu vejo o esforço de alguns irmãos e irmãs em se envolver na igreja, estando nesse ponto. Eu quero citar o exemplo da Silvia. A Silvia, vocês sabem que com certeza ela está no nosso online. E a Silvia, ela tem um problema em casa, o marido não deixa ela vir para a igreja, não gosta de ficar sozinho, não deixa ela vir para a igreja. E se você olhar nas fotos que rodam na igreja, se você olhar nas conversas, se você olhar a Silvia, essa semana foi a primeira a lembrar do aniversário do Alexandre. E ela foi a primeira a destacar no grupo. Se você olhar na reunião de terça-feira, a Silvia, junto com alguns nossos irmãos, mesmo não podendo estar aqui, ela é uma das mais fiéis que nós temos. Se você olhar na quinta-feira, ela está lá junto. E, gente, presta atenção, a gente todo começo do mês, eu vou lá e faço o processo de entregar o boletim, de pegar o dízimo, porque o marido dela não deixa ela vir aqui para trazer. E aí, quando
eu faço esse processo lá, é interessante demais olhar, isso me move o coração. Quando eu olho para a vida da Silvia, na maioria das vezes ela fala: pastor, eu queria estar mais envolvido com a igreja. E ela começa a chorar, e eu gostaria de gravar aquela cena, porque me incomoda, me bagunça o coração e me faz orar mais, me entender que uma irmã nossa quer ter mais tempo, mais contato com a gente. Muitas vezes aqueles que podem não têm se envolvido dessa forma. E percebe o que C.S. Lewis vai destacar: não existe outra forma de sermos igreja. Se nós fizermos de qualquer outra forma, nós perderemos tempo, nós perderemos a nossa vida, nós perderemos tudo que temos e tudo que somos. Por isso eu quero perguntar novamente para você: será que você tem sido um pequeno Cristo? Será que você tem aproveitado um relacionamento profundo com o Senhor? Será que você tem desfrutado de tudo que o Senhor tem para você? Meu irmão, eu quero te fazer entender isso. Se você não estiver vivendo de forma intencional, estar na igreja é estar perdendo tempo. Se você não está vivendo como um pequeno Cristo, estar neste lugar é estar perdendo tempo. Porque é disso que resume tudo que fazemos neste lugar. É disso que resume tudo que somos como igreja. Se nós não formos verdadeiramente pequenos Cristos, nada do que fizermos na igreja terá resultado. Nada do que desenvolvermos nesse ambiente terá resultado. Porque o grande processo da igreja é entendermos que nós somos representantes da graça de Deus nessa terra. E quando saímos deste lugar, nós entramos num outro ambiente. E é no ambiente de graça de Deus. E é no ambiente da presença do Senhor. E nesse ambiente nós somos convocados a viver pelo propósito de Deus. Eu quero te convidar a orar nesse momento comigo. Eu quero te convidar nesse momento a você apresentar o seu coração ao Senhor neste tempo. E às vezes, gente, às vezes você tem vivido a sua vida no automático. E às vezes é muito bom viver a nossa vida no automático, porque nós não prestamos atenção naquilo que está passando. Às vezes a gente vai levando a vida, igual o Zé que pagou. Deixa a vida levar a gente, a vida vai levando. Quando a gente vai olhar para nós mesmos, nós perdemos a vida. Quando nós vamos olhar para trás, nós veremos que nós gastamos tempo com nada. E tudo que nós geramos foi fútil demais para aquilo que o Senhor desejava para nós. Tudo que nós gerarmos será fútil demais para aquilo que o Senhor deseja para nós como igreja. Por isso eu quero te convidar a apresentar o seu próprio coração antes que eu ore por você. E ao apresentar o seu próprio coração, eu quero te convidar nesse momento você a reconhecer quais ambientes você tem falhado. Às vezes você tem falhado no seu tempo com Deus. Gente, se você falhar no seu tempo com Deus, não existe nada que vai compensar a nossa vida, nosso relacionamento com Deus com nenhuma outra coisa. Se você falhar na capacidade sua e nossa, como cristão, de compartilhar o Evangelho de Cristo, não existe nada, porque as pessoas vão continuar indo para o inferno, os nossos amigos vão continuar indo para o inferno, e eles podem ser gente boa. E você pode olhar para o seu vizinho e falar: nossa, meu vizinho é tão legal, vou encontrar com ele no céu. Gente, você não conheceu e reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não vai para o céu. Entenda, gente, se você não aprender a se conectar com uma igreja, você
você não vai crescer, porque a Bíblia diz que uma igreja, um corpo conectado, ele cresce como um corpo. Nós não somos chamados para crescer de formas isoladas, mas nós somos chamados para crescer como um corpo de Cristo. Se você não aprender a pastorear a sua vida, você, independente das ajudas, dos auxílios, você não conseguirá viver tudo que Deus tem para você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a apresentar o seu coração e orar. Colocar perante o Senhor e começar a declarar: Deus, eu tenho falhado nisso, Pai. Eu reconheço isso. Nesse momento eu quero me reconciliar contigo. Eu não quero mais falhar nessa área. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor, Pai. Mas nós entendemos que se não formos intencionais, nós não conseguiremos viver mediante aquilo que o Senhor tem separado para o seu povo, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar nesse tempo em nome do Senhor Jesus. Ministra mesmo aos nossos corações, às nossas vidas, do poder e da graça do Senhor. Espírito Santo, perdoa-nos por todas as vezes que nós fomos deixando a nossa vida viver no automático, viver na inconsequência. E Pai, nos leva mesmo para esse ambiente que nós vivamos uma vida intencional, Pai. Que nós possamos ser intencionais no nosso tempo com o Senhor, que nós possamos ser intencionais em todo tempo pregar o Teu Evangelho, que nós possamos ser intencionais a crescermos como igreja, e que nós possamos ser intencionais ao pastorear a nossa vida, e aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, purifica as nossas vidas, e incomoda-nos, Espírito Santo de Deus. E ao formos decidirmos a nossa agenda, Pai, não prevaleça as nossas vontades, mas a vontade do Senhor para nós, Pai. E Deus, mesmo que qualquer outra coisa possa ter que sair, que nós não possamos abrir mão do nosso tempo contigo, nosso relacionamento com o Senhor, Pai. E nós sabemos que daí é um ponto de partida para vivermos todos os outros pontos. É essencial para nós termos um relacionamento profundo contigo. Nós não queremos abrir mão disso, Pai. Por isso, Deus, usa-nos e move-nos, Deus, para que vivamos na presença e na glória do Senhor, Pai. Na vida e no poder do Senhor em todo tempo, Pai. Nós queremos declarar essa canção como uma oração ao Senhor.
Nós queremos declarar essa canção com o desejo de buscarmos ao Senhor, de sermos usados pelo Senhor em todo o tempo, Pai. Essa é a nossa oração neste tempo, esse é o nosso clamor neste tempo, Pai. Leva-nos mesmo para viver mediante a graça do Senhor sobre nós, Pai. Esse é o nosso desejo como sua igreja, Pai. Pode se colocar de pé e declarar isso e diz: Ame, Senhor, e me conhece. Essa seja a nossa oração nesse tempo. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me. Amém, Pai, essa é a nossa oração ao Senhor, Deus. Nós queremos mesmo ser usados pelo Senhor e para viver a graça do Senhor sobre nós, Pai. Por isso nós clamamos e nos entregamos ao Senhor neste tempo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, meu irmão. Olha para esse irmão que está do teu lado. Eu quero te fazer dizer isso neste tempo. Declare sobre ele: você. Olha aí para o irmão que está do teu lado, meu irmão. Declare sobre ele: você é um pequeno Cristo, é o representante de Jesus para esse mundo. Então que nós possamos viver sobre essa perspectiva. De nossos avisos são os mesmos que nós temos já falado. Terça-feira nossa reunião de oração, quinta nosso estudo bíblico e no domingo nosso culto de celebração. Então se prepare para isso, se envolva nisso, no online, no presencial, mas esteja presente nesse tempo também. E eu quero encerrar nosso culto neste tempo, abençoando suas vidas, abençoando os nossos corações, clamando mesmo para que o Senhor possa fazer a nossa uma segunda cheia de bênção,
cheia da graça do Senhor, para que nós possamos viver refletindo na presença do Senhor na nossa segunda-feira. Então feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por podermos louvar ao Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos nos apresentar ao Senhor neste tempo, Pai. Abençoa mesmo a nossa semana, a semana de cada um dos meus irmãos e irmãs, no trabalho, em casa, com os seus amigos, em qualquer área, Deus, que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo e o seu poder possa estar sobre de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai, nós queremos clamar também como igreja do Senhor, para que o Senhor possa abençoar aqueles irmãos que estão doentes, que estão com alguma enfermidade, que estão à espera de algum tipo de cirurgia, que estão sofrendo por algum tipo de situação. Nós queremos clamar sobre os nossos irmãos, Pai. Abençoa-os, derrama da sua graça e do seu poder sobre eles, Pai. E Espírito Santo de Deus, ao sairmos deste lugar, possamos ser levados a viver uma vida que glorifique ao Senhor em todo momento, em todo tempo, Pai. Por isso eu clamo a Ti nesse tempo, crendo no Teu Espírito Santo de Deus, e crendo no poder da graça do Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, e abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs, com a graça do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre nós, e até nos encontrarmos novamente, que essa paz, esse poder, essa vida por meio desse Espírito possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em todo tempo e em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, declare isso sobre seu irmão também que está ao seu lado.